E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando aqui a nossa live de hoje, que eu vou ter o prazer de receber o Fábio de Renzo, né? Espero que a gente tenha um público. Ó, Will, seja bem-vindo, abrindo as portas aí da nossa live. Vamos ver se o nosso convidado já está por aí. E aí galera, como é que tá rolando aí a semana de vocês? Começando, ó, Fábio já chegou, em seguida a gente já pode começar. Então, tenho o prazer de receber hoje aqui Fábio de Renzo, cara que tem uma enorme experiência em endomarketing e comunicação corporativa, passou por empresas como Ford, PSA, Latam, antiga TAM Linhas Aéreas, agora Latam, e já atua em consultoria há muito tempo. Eu vou deixar que ele se apresente, fale um pouquinho mais. Deixa eu já aproveitar esse tempo aqui em que o pessoal está chegando para comentar com vocês sobre a outra live que nós teremos amanhã. Amanhã também vai ser tão imperdível quanto é a de hoje. Eu vou conversar com a Kelly e com a Larissa do Employer Branding Experience. Essas meninas que fazem um trabalho incrível, eu já falei bastante sobre elas também. E aguardem que na próxima semana teremos 3 lives. 3 lives muito interessantes. Uma delas posso garantir para vocês que vai ser um épico para quem é de endomarketing e comunicação corporativa. Ainda vou revelar o convidado, mas com certeza é um épico. Dia 26, na segunda-feira, já vai marcando na agenda que essa vai ser imperdível. Mais tão imperdível quanto, né? Mas vai ser muito bacana, assim, um cara que eu queria conversar há muito tempo e a gente se conectou e vai ser top. Também vou ter uma live com o meu CEO, com o César Rossi. Esse eu já posso divulgar dia 29, mas não vai ser no meu perfil, vai ser no perfil do BWG, onde a gente vai falar sobre o papel dos CEOs nas redes sociais corporativas, a importância do papel do CEO numa rede social corporativa. E o que precisa ser feito, né? Como é que a gente ativa as redes aí, tendo o CEO como uma locomotiva da transformação digital da comunicação interna. E hoje o nosso tema é: minha empresa não está preparada para a transformação digital da comunicação interna, ou seja, minha empresa não está preparada para se digitalizar nesse processo. E é sobre isso que o Fábio e eu vamos conversar hoje, né? Vai ser um bate-papo super descontraído. Então, Fábio, vamos lá, pede para entrar aí, sei que você já está, vamos começar a nossa conversa aqui. Então, talvez o Fábio tá com algum problema. Oi, Dai, chegou aí a Dai, chegou a Pan, o Fagner, tudo bom, Fagner? Esperando aqui o nosso convidado mandar um convite para eu chamar ele. Olha só, por que a minha empresa não está, falando um pouquinho mais sobre o tema, né? Minha empresa não está preparada para a transformação digital da comunicação interna. Não sei como é que vocês veem isso, mas se trata de um processo inevitável. Tá? Então eu vou chamar o Fábio aqui. Olha, o Fábio me pegou agora, porque é a primeira live com convidado. Como é que eu chamo, Fábio? Normalmente quando eu entro nas lives, e aí me ajudem, como é que eu faço para conectar o Fábio aqui, que eu não estou sabendo. Vamos lá, fazer uma... já achei. Já. E normalmente, vamos lá. Agora sim. Grande Fábio, seja bem-vindo. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem. Me desculpa aí a falta de experiência, né, na Não, live. tranquilo. Tranquilo, cara. Então, Fábio, eu vou te pedir primeiro aí que se apresente, né, que conte um pouquinho aí da tua história, antes da gente entrar no nosso tema, por favor. Contigo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar com você. Você está me ouvindo bem aí? Alto e claro. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. A gente teve uma oportunidade de conversar um tempo atrás e eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito da linha de trabalho que você vem fazendo já há bastante tempo, até antes mesmo da própria BWG. Então, obrigado pelo convite. E fiquei feliz aí que eu vi vários comentários que você vai fazer a semana que vem lá, e já está virando um blogueirinho também, né?
Ah, tô tentando, cara, tô tentando. Mas é legal, acho que nesse momento a gente oferecer, no medida do possível, né, oferecer para os nossos contatos, as pessoas, informação, reflexão, acho que é o mais importante. Então, para quem não me conhece, eu sou o Fábio de Renzo, como você falou no início, eu basicamente trabalhei aí na Ford por 10 anos, Ford montadora, comunicação interna, depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Peugeot Citroën, lá no Rio de Janeiro, em Resende, ali, Penedo, Resende, naquela região ali, Porto Real. Depois eu trabalhei rapidamente no Açúcar Guarani, tive uma passagem rápida, porque eu recebi uma proposta na época para ser o gerente de comunicação na TAM, linhas aéreas, né, antes até da fusão com a Latam. E todas essas empresas, basicamente, trabalhei com comunicação interna, né, um pouco endomarketing, um pouco comunicação interna, mas um pouco RH, né, assim, dentro do RH, que eu acho que tem uma proposição interessante. E há 7 anos eu saí depois que houve a fusão com a Latam, eu saí lá da TAM, e há 7 anos eu abri uma agência de comunicação, que é Novembro 4, trabalhando basicamente com isso, com comunicação interna, com endomarketing, oferecendo para as empresas, né, esse olhar, essa preocupação, e como a gente sempre coloca na nossa missão, como é que a gente aproxima as pessoas, como é que a gente conecta as pessoas dentro das empresas. Então, assim, de maneira resumida, Daniel, essa é um pouco da minha história de comunicação, né, do mundo corporativo, enfim, e cada dia mais tentando aprender mais um pouco, né? Bacana, cara, é uma experiência enorme, né? Que bom que a gente teve a oportunidade de se encontrar primeiro, até o convite, né? Que eu agradeço novamente e agora aqui. E como tu falou, eu acho que um ponto importante assim que me motivou e penso que tenha sido muito parecido para ti também, né? Começar a produzir esse conteúdo digital, porque assim eu vinha de uma trajetória assim, muito focado com tempo para os meus clientes, né? Dedicando muito tempo para os meus clientes e fazia assim treinamentos, a maioria deles em company, na formação de gestores, e também já fiz muitas turmas abertas, mas essas turmas eram sempre presenciais, né? Ano passado É. ainda a gente fez um roadshow em novembro, passando pelo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Foi um trabalho muito rico, foi muito interessante, mas presencial. E aí também, assim, durante esse processo de pandemia, os clientes sempre demandando muito, tive muito pouco tempo para vir trazer esse conteúdo para as redes sociais, e acho que tem sido importante, tem sido um movimento necessário aí, porque está na hora de solidarizar, né, da gente compartilhar cada vez mais. Então, bacana, né? É um trabalho que começou lá no início da pandemia, né? Eu tô tarde aí entrei tarde nessa trajetória, mas espero que a gente possa contribuir cada vez mais. Vou começar com uma primeira pergunta, e eu acho que é importante dar uma abordagem um pouco mais pessoal sobre esse momento tão difícil que a gente está vivendo, que é o seguinte, né? Ainda que o contexto da pandemia tenha sido muito ruim para todo mundo, como é que tu tem visto e como é que tu tem sentido isso em termos de ganhos positivos? Vamos dar um olhar otimista. Que pontos positivos tu salientaria na tua vida, tanto profissional quanto pessoal, que a pandemia colaborou de alguma maneira? Então, uma coisa que me desculpe, eu esqueci de falar, que é importante quando a gente fala até nessa relação humana. Eu sou há 15 anos casado com a Paula e há 1 ano e 9 meses eu sou pai do João. Então, é importante dizer isso também, que são os 2 pilares da minha vida pessoal. E tem uma coisa interessante, porque além, obviamente, dessa informação, essa sua pergunta é muito interessante. Eu acho, Daniel, assim, falando um pouco da minha vida pessoal, o João tem 1 ano e 9 meses. Basicamente, a gente está desde março aí nesse processo de ficar em casa. A parte positiva dessa história é que eu estou acompanhando todo o movimento da vida dele, né? Eu me lembro inclusive, aqui em casa, quando ele começou a andar, né? Quando ele começou a andar, as primeiras palavras, enfim. Então, nosso trabalho, principalmente na época que eu trabalhava em empresa, não teria essa possibilidade de estar vivendo do jeito que eu estou vivendo com ele todos os momentos, literalmente. Todos os momentos, literalmente. Então, isso eu diria para você que é uma parte muito positiva do processo. A gente está vendo aí muitas situações das pessoas, infelizmente, falarem em separação, enfim, um monte de complicações,
mas a parte pessoal, eu diria que foi uma bênção o João ter vindo na nossa vida, porque realmente é muito importante. Da parte de trabalho, eu diria para você, e eu posso, sem medo de falar, eu não sou uma pessoa muito organizada, porque assim, tem um pouco dessa coisa da criatividade, das ideias e tal. Aí juntou dois fatos, né? O fato de estar em casa, o fato de ter o João, então eu me tornei muito mais assertivo. No momento que eu estou trabalhando mesmo. Então assim, até por uma questão da divisão das tarefas com a minha esposa, eu não fico como antes, das 8 às 18 trabalhando, entre aspas. Eu tenho uma parte que a gente faz o trabalho, tem uma parte do almoço com o João, tem uma parte que ela vai fazer as coisas dela e eu fico com o João. Então, eu diria para você assim, o que mais mudou na minha vida profissional é que, por exemplo, das 8 às 11, eu sou muito assertivo, muito mais do que eu era antes. Então, para resolver as questões, para trabalhar, para fazer as conversas, para escrever, para pensar numa proposta, para falar com os clientes. Então, eu acho que talvez, para mim, isso foi a grande transformação da minha vida profissional. Nos momentos que eu tenho hoje livres, eu sou muito mais assertivo do que aquilo que normalmente a gente acaba, digamos assim, postergando durante o dia. Você sabe muito bem, trabalha nas empresas, às vezes a gente passa conversas, vai no café, vai para o almoço, demora 2 horas no almoço, enfim, tudo isso que acontece. Então, eu diria para você que essa foi a grande mudança do meu eu assim, profissional. Nos intervalos, nos tempos que eu tenho para trabalhar, eu acabo sendo mais assertivo, entendeu? Legal, cara, que bacana. Isso tem uma certa sintonia com um artigo que eu escrevi há uns meses atrás, que o título era falando sobre dicas, né, para a pandemia, que dizia assim, ó, a primeira dica era não leve o trabalho para casa e vice-versa. Justamente nessa questão de vamos criar os limites, apesar de eu estar em home office, vamos criar alguns limites, né? Porque justamente para ter esse ganho importante que tu teve com os filhos, né? Com teu filho principalmente, né? Vi isso um pouco. Que legal, cara. Fico feliz aí por ti, por esses aprendizados. Mas vamos entrar no nosso tema, que eu acho que o nosso público aqui está ansioso também para saber um pouco sobre isso. Estamos com mais de 100 pessoas na live, que bacana. Ah, que legal. E a minha primeira pergunta para ti, cara, é a seguinte. Quais são as principais objeções que tu tem visto nas empresas para conseguir, para transformar a comunicação interna? Né? Quais são as principais objeções para fazer a transformação digital na comunicação? Conta para mim. Eu acho o seguinte, eu até estava escrevendo um texto esses dias, falando de transformação digital do modo geral e, obviamente, de comunicação. Eu acho que um grande pilar, Daniel, acho que, de verdade, a transformação digital só funciona com confiança. O que me parece que, em alguns casos, e aí, obviamente, que não é certo ou errado, é um pouco da experiência, um pouco das empresas que a gente conhece, que a gente trabalha, enfim, das conversas. Mas não funciona a transformação digital quando eu não tenho a confiança nas pessoas, nas minhas equipes de trabalho. Então, não adianta fazer, um exemplo, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, fazer o mural eletrônico, fazer a intranet, fazer a televisão, se eu, enquanto gestor, não confio na equipe e vice-versa, né? Porque eu ainda visto um modelo que é o modelo de comando e ação, que eu preciso da ação, eu preciso da aprovação, eu preciso desse poder. Então, eu acho que esse é um primeiro olhar que eu tenho. Inclusive, vou dar até um parênteses aqui, conversando com um colega, não falando de comunicação, tá, mas que tem a ver. Ele falou, todos os dias na pandemia, olha que interessante, uma grande empresa, tá? Uma grande empresa, gigantesca e tal. Todos os dias a gente precisa mandar um relatório para uma área X para dizer quem entrou no computador, quem não entrou no computador, quem participou das reuniões e quem não participou das reuniões. Olha que coisa louca, que coisa mais, digamos assim, operacional, de falta de confiança. E eu estou falando aqui, é uma empresa gigante. Todo dia precisa mandar um relatório para dizer, o Daniel entrou hoje, o Daniel não se conectou hoje, o Daniel, enfim. Então, o modelo mental ainda é um modelo muito de comando e ação, né, de regra, de poder e tal. Então, eu acho que a maior dificuldade inicial para a transformação digital e também para a comunicação passa pela confiança. Se eu não confiar em você, se eu não confiar no processo, se eu não confiar na tecnologia, vai ser muito difícil. Esse é o meu primeiro olhar, não sei se você concorda. Total, cara. Confiança é tudo, né? Confiança é tudo. E é curioso, né? Porque nesses tempos que a gente está vivendo, a sensação que eu tenho é que a confiança é ainda mais importante. As pessoas acham que com o trabalho remoto, nós devemos controlar mais, quando na verdade a gente precisa confiar mais nas pessoas. Né?
Perfeito, é o que eu penso. Por isso que me surpreendeu. Quando ele disse isso, eu falei, não é possível. A gente conversou com algumas pessoas, com você, a gente falou agora há pouco com você, o Flávio Benetti, que eu vi que entrou aqui, a gente falou um pouco sobre isso. Nesse momento, até, na minha opinião, até de uma maneira estranha, as empresas estão confiando, ou deveriam, mas eu confio mais nas pessoas, eu estou sentindo que a minha equipe trabalha bem. Isso já deveria ser uma coisa normal, né? Não poderia ser esse susto. Nossa, eu coloquei o Daniel na casa dele e ele trabalha direitinho. Peraí, mas o Daniel sempre trabalhou direitinho. A questão não é a tecnologia, né? A questão é a confiança. Enfim, eu diria para você, na minha opinião, e aí vou entrar um pouco mais na nossa área de comunicação interna, que é o nosso propósito aqui, eu sinto que uma dificuldade é a confiança nas equipes, no processo, uma questão de querer segurar a informação para si, sabe aquela coisa assim, a partir do momento que eu coloco um formato, digamos assim, da tecnologia, um formato mais online, um formato mais compartilhado, eu perco um pouco da minha, entre aspas, do meu poder. Eu não estou dizendo que seja certo, não, mas é um pouco do que eu vejo também. Verdade. E é curioso, né? Porque se a gente não confia nas pessoas, eu fico me perguntando por que nós contratamos elas, em primeiro lugar, né? Então, faz muito sentido, né? Se eu não posso confiar, por que eu contratei? Mas, cara, vamos lá. Próximo ponto que tem a ver com isso. Eu acho que das empresas tu citou, mas vamos falar dos profissionais de comunicação interna, que a gente tanto conhece aí, né? Que são a nossa rede de relacionamentos. Tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo hoje são profissionais, atuam na área de comunicação interna. A gente está preparado, os profissionais de comunicação interna, o mercado está preparado, e pensando assim, como lidar com isso? Como lidar com essa transformação digital? Como é que tu vê, né, a preparação dos profissionais que efetivamente atuam nessa área para lidar com a transformação digital da comunicação? Eu diria que tem uma parte que já entendeu isso, uma parte dos profissionais já entendeu esse modelo, já entendeu que ele não é o operador da comunicação, ele é um facilitador. A gente sempre fala um pouco sobre esse processo de quem faz a comunicação são os líderes, quem faz a comunicação é a empresa, e eu, enquanto comunicador, eu sou um facilitador desse processo, né? Crio ferramentas, trago inovações, trago parcerias, enfim, eu acho isso muito interessante, mas não é o comunicador que faz isso. Então, na minha opinião, o comunicador que entendeu isso, que se adequou a esse formato, onde ele tira, entre aspas, essa coisa de ser o emissor da comunicação para ser alguém que gerencia, para ser alguém que meio que organiza, esse cara está, digamos assim, à frente do mercado. Mas a gente tem ainda, como em qualquer outra profissão, muita gente atrelada e muito presa ainda a esses processos operacionais. Eu vejo muitas empresas, muitos colegas, ainda muito com a cabeça, muito do que vai fazer ação, muito com a cabeça da operação. E aí tem um problema sério, né, na minha opinião. Quando eu fico muito preso à operação, eu não mostro para o meu gestor, eu não mostro para a minha liderança que eu posso contribuir estrategicamente. Eu sou um cara bem visto do ponto de vista operacional, alguém que de repente escreve bem, tem uma boa arte, alguém que tem um bom trânsito local, mas eu não demonstro para a minha equipe, para a minha gestão, para a minha liderança, para o CEO, que enfim, depende, enfim, que eu tenho uma capacidade analítica de resolver o problema, ou de pelo menos dar as situações, entendeu? Então, assim, e talvez seja até uma das respostas à sua pergunta, por que muita gente não consegue transformar esse processo digital? Porque eu não estou oferecendo para a minha empresa essa visão mais estratégica. E aí não é nem uma questão de ser sacanagem, não é isso. Eu acho que é o jeito que o cara trabalha, é a forma que ele vê, é como é que ele se enquadra no trabalho da empresa dele, entendeu? Mas acho que tem gente que já entendeu rapidamente, gente que já está fazendo comunicação, já é digamos assim, um curador da comunicação, e tem gente que ainda está preso, no bom sentido, a fazer o café da manhã, vão fazer um trabalho X, tem que mandar o comunicado Y. Então, eu acho que aí tem essa dificuldade, como é que eu provo, como é que eu justifico, como é que eu vendo essa ideia internamente. Perfeito. Que é o nosso tema, né? E aí, cara, vamos entrar para um outro ponto, assim, para como a gente conduz para como vender internamente, aí, que é também a nossa pauta, que é o seguinte, é urgente fazer a transformação digital da comunicação interna ou dá para esperar? Né? Porque tem algumas empresas que estão adiando e adiando. Por quanto tempo dá para adiar, se é que é possível adiar?
Eu acho que é para ontem, né? Eu acho que assim, a transformação. Porque assim, o que é transformação digital, né? No modo simples. Eu potencializo as minhas ferramentas, eu dou muito mais amplitude na divulgação, eu crio canais mais eficientes, eu adequo a minha linguagem aos funcionários. Eu sempre falo isso. Outro dia, eu não sei se eu falei com você, mas vou repetir aqui. Eu fui numa empresa onde a moça queria fazer, a gerente de RH, queria fazer um gibi para os funcionários, isso antes da pandemia, tá? Queria fazer um gibi, até tudo bem, o gibi não tem nenhum problema, mas na cabeça dela, por que ela queria fazer o gibi? Porque ela falava assim, os meus funcionários, ninguém é conectado, aqui é tudo fábrica, as pessoas não estão conectadas. Então tá bom, vamos lá conhecer. Eu fui dar uma volta com ela, Daniel, na empresa, e tinha uns 4 ou 5 pontos de café. Todos os funcionários, e tinha os turnos, né? As pessoas tinham os turnos, tomar café, esse tipo de coisa. Todos eles, Daniel, sem exceção, no café estavam conectados no celular, vendo alguma coisa. O que eles estavam vendo eu não sei, obviamente. Cada um tem a sua prioridade, a gente respeita. Mas todos estavam conectados. Isso quer dizer o quê? O meu modelo mental hoje, independente da posição que eu tenho, da idade que eu tenho, da empresa que eu trabalho, o meu modelo mental é um modelo muito visual, é um modelo muito de compartilhamento, é um modelo muito onde eu escrevo as coisas. Por que eu acho que a questão da tecnologia, da transformação digital é muito importante para as empresas em comunicação? Porque, entre outras coisas, eu ganho escala e eu dou uma coisa que a gente nunca deu para as empresas, para os funcionários, a oportunidade que ele possa escrever, que ele possa compartilhar, que ele possa até reclamar daquele comunicado, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. Fazendo uma analogia muito simples, na minha cabeça, quando a gente olha redes sociais, basicamente é o Facebook, né, o LinkedIn, o Instagram, a grande sacada desses caras é que ele deu a possibilidade de eu receber uma informação, mas eu compartilhar, eu escrever, eu comentar. Então, esse modelo mental hoje é o modelo mental que está com meu pai, que tem 75 anos de idade. Não tem mais conversa. O meu pai tem 75, ele pega o celular, ele quer escrever, ele quer comentar, ele quer mandar uma foto. Então, é a mesma coisa que acontece nas empresas. Então, na minha cabeça, é para ontem esse modelo de transformação digital, para ontem. Mas mais do que isso, eu dou oportunidade de verdade para que os meus colaboradores possam compartilhar, escrever, fazer um trabalho em equipe, enfim, acho que tem uma sinergia muito maior. Aquelas empresas que não estão fazendo isso, elas têm muito mais dificuldade, claro, tem muito mais dificuldade de passar essa fase, ainda é um comando e ação, né? Ainda é aquela coisa, eu tenho o poder, você só trabalha aqui, enfim, tem uma dificuldade nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, para mim é para ontem, para ontem. Legal, cara. Bacana, e acho que tu tocou em 2 pontos aí que eu vejo como fundamentais que denotam essa urgência. Vou procurar fazer essa ênfase aqui. O primeiro deles, né, quando tu fala que tu viu as pessoas dessa empresa nas áreas de café conectadas com seu celular, é porque a nossa vida fora da empresa, ela já veio, parte dela veio para cá para o celular. Haja vista nós aqui que estamos falando através do celular para uma centena de pessoas, haja vista também os nossos hábitos, como mudaram, a gente se transporta usando o Waze, usando o Uber, os nossos deslocamentos já mudaram, a forma como a gente pede comida, como a gente se alimenta já mudou, a forma como a gente se hospeda, a forma como a gente ouve música, a forma como a gente faz banco, ou seja, o celular entrou na nossa vida de uma forma tão radical, tão irreversível, que não há como sustentar uma comunicação interna mais na empresa que seja pelo mural ou pelos canais tradicionais, porque a gente vai estar sempre periférico à vida das pessoas se a gente não conseguir trazê-las também para um ambiente que elas já frequentam. Né? É uma coisa meio sem sentido, tá? Se comunicar fora do ambiente onde as pessoas estão. E eu acho que o outro ponto que faz um enorme sentido que tu colocou aqui, quando tu diz que dar oportunidade a essas pessoas para falarem, comentarem, escreverem, é dar voz ao colaborador. Né? A gente vive há anos nas empresas sem voz, a gente não está acostumado. Inclusive, eu até me pergunto aí para o nosso público, se alguém já entrou numa empresa e nos seus primeiros dias de trabalho foi questionado
qual a melhor forma de fazer esse trabalho. Que normalmente a gente entra e é treinado para executar as coisas exatamente da mesma forma como elas sempre foram executadas. O que talvez explique um pouco também desse despreparo que tu mencionaste antes sobre os profissionais de comunicação interna. Eles entram para fazer data comemorativa, para fazer evento, para fazer post, porque sempre foi feito o trabalho assim. Ninguém perguntou, né? E agora que tu está chegando para a comunicação interna, o que tu vê? Quais são as tuas ideias? Né? Isso faz com que o povo, a gente enquanto povo, e até enquanto país, me parece, né, que a gente seja um povo subserviente, calado, porque quem tem autoridade nem sempre nos escuta. E o Steve Jobs tinha uma frase bem interessante que ele dizia assim: qual o sentido de contratar pessoas? A gente contrata pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer, não para que a gente diga a elas o que tem que ser feito. Né? Acho que é mais ou menos nessa linha, né, Fábio? Não, total. Eu acho fantástico. E aí, você falou bem. E a comunicação tem uma coisa que eu acho interessante, Daniel, que é assim, ela tem dois pilares que são opostos. Ao longo, apesar, eu sei que você tem livro escrito da área, enfim, tem muita gente sobre isso, mas a gente não tem muita literatura, muita história da comunicação. E isso me permite, enquanto comunicador, entrar naquela empresa e criar um modelo daquilo que eu acho. Então isso, por um lado, é positivo, porque eu crio um jeitão meu, mas isso também se perde, porque é muito do jeito do Fábio, é muito do jeito do Daniel, é muito do jeito, né? Você não vai questionar a área de compras, você não fica questionando como compras, como finanças, como RH trabalha, você está sempre melhorando o processo. A impressão que eu tenho muito em comunicação é que a gente está sempre meio que voltando, criando coisas novas, que isso não é ruim, mas a gente está perdendo a história, né? Então, você tem toda a razão. Eu vejo, assim, experiências nas empresas que eu trabalhei, que tem esse lado positivo, que eu posso criar uma cultura, posso criar um formato, mas tem um lado negativo que a gente perde essa história, né? A gente perde essas referências, e aí fica sempre criando. E também tem a seguinte, né? O que você falou também, tem muito gestor aí, principalmente em RH, ele não tem essa pegada de comunicação, né? Então vai muito do jeito do cara, vai muito do jeito do cara fazer. E, de novo, que jeito é esse? Né? A gente precisa navegar, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa entender a cultura. Então tem um meio termo aí que eu acho que confunde um pouco o nosso trabalho, até para criar um respeito para a área, entendeu? Às vezes me falta a sensação, me dá a sensação que a gente até perde um pouco desse respeito, porque a gente não tem histórico mesmo, não tem histórico para dizer o que a comunicação fez. Ah, porque o Fábio gosta, porque o Fábio conhece. Não, porque aqui na minha empresa funciona assim, porque a minha cultura é assado, e vai muito desse jeito. E isso às vezes é positivo, mas em algumas vezes atrapalha. Não sei se eu consigo explicar para você aí. Não, acho que ficou claro. E eu vou adicionar um outro ponto aí, que tem a ver também com volta à pergunta, a segunda pergunta que eu te fiz, né, sobre o preparo dos profissionais de comunicação, né? Que eu tenho uma sensação, isso já há algum tempo, que não caiu a ficha de que a comunicação interna ela não é algo que pertence a uma área. Tu que trabalhou na indústria sabe melhor do que eu isso. É o seguinte, é um paralelo que eu gosto de fazer com a segurança do trabalho. Quando a gente vai para uma indústria, para um hospital, enfim, segurança é algo praticado por todo mundo. Existe uma área de segurança que ela tem um papel fiscalizador, ok, que não vai ser o papel da comunicação, mas ela tem um papel, antes de mais nada, que é uma curadoria de metodologias, de processos de segurança, para manter as pessoas informadas a respeito deles, mas as pessoas praticam. Né? Eu visito muitas indústrias que são meus clientes nessa história, nessa trajetória, aliás, e aí é aquela coisa, eu estou com o analista financeiro, com o analista de compras que me recebe, e a pessoa, quando estou subindo uma escada, ela diz, usa o corrimão, porque ela já entendeu que segurança, ainda que exista uma área, ela é um problema de todos. E me parece que a comunicação também deveria ser percebida assim, né? Não ser pertencente a uma área, mas sim a todos. Não, perfeita analogia. Eu tive, que agora que a pandemia mudou um pouco a nossa rotina, mas eu tenho uma empresa que eu atendo no Espírito Santo e elas têm esse movimento muito parecido com o que você falou da segurança. O que eles fizeram lá, que eu acho que pode ajudar como comunicação, é assim,
como toda empresa, você tem fases do processo. A primeira fase, que é um pouco da comunicação e da segurança, é você criar os canais, você criar os fluxos, né, você criar esse processo. Então, talvez no primeiro momento, você que quer implantar a comunicação, ou enfim, está trabalhando, talvez você tenha que puxar isso para si mesmo. Ok, a gente se organiza nesse aspecto, que é um pouco o que a segurança faz. No partir do segundo, terceiro step, é o que você acabou de falar. Quem cuida da segurança são as próprias pessoas. Eu até brinquei uma vez, eu trabalhava na Peugeot Citroën, logo que eu entrei, o diretor, a Globo lá do Rio de Janeiro, queria fazer uma entrevista com o diretor da fábrica, aí eu acompanhei ele. E a gente fez uma entrevista do lado de fora da fábrica, mas mostrava a fábrica de fundo. Aí foi bem legal, terminou a entrevista, todo mundo agradeceu e o diretor voltou para a sala dele. E o pessoal da Globo ficou ali comigo ali. Aí os caras falaram assim, ó, deixa a gente filmar um pouquinho aqui, né, só um pouquinho ali, queria pegar uma fábrica ali, queria pegar a produção. Cara, não deu 5 passos, Daniel, que a gente entrou na fábrica, claro que sem equipamento nenhum, sem estrutura nenhuma, porque a gente estava do lado de fora, não deu 5 passos na hora que a fábrica começou a gritar, as pessoas começaram a gritar. Oh, tá sem EPI. Cara, começou um negócio assim que eu fiquei com vergonha, né? Fiquei com vergonha, eu falei, caraca, mas ao mesmo tempo foi exatamente o que você acabou de falar. Não foi o cara da segurança, foi o operador que disse, que me deu uma bronca, falou, ó, não pode entrar aqui, cara. Então ali é uma prova que, é claro que às vezes os processos mudam, traz novas ferramentas, traz novas tecnologias, mas ele é uma prova exatamente como você falou, é o operador que disse ali da segurança, não foi a área de segurança. E a relação da comunicação é a mesma, eu concordo totalmente com você. E às vezes a gente não entendeu isso, o comunicador não entendeu isso e ele fica trazendo para si esse processo de comunicação sempre. E, de novo, isso dificulta você vender essa ideia internamente, porque fica... E vamos ser sinceros também, tem muito gestor que acha ótimo. Tem muito gestor que vai dizer assim, ó, toca aí, faz o evento, faz o comunicado, faz as ações, que tudo bem. Então também tem esse papel. Acho que você matou a charada aí. Acho que tem uma questão muito importante do próprio comunicador entender esse papel e não associar ele à operação, mas sim ser um curador, aí, se a gente pode dizer assim, né? Perfeito. Se a gente fala de digitalização da comunicação, né, que seria a transformação digital dela, eu entendo o seguinte, que digitalizar igual a descentralizar. Né? E descentralizar é que a responsabilidade de bem comunicar seja de todos, não apenas da área de comunicação. Né? Tem um ditado popular que diz mais ou menos o seguinte, né, que todo mundo quer gelo, mas ninguém enche a forminha. Né? E quando vai pegar, em casa é assim, né, com as minhas filhas, né? Elas são as maiores usuárias de gelo, mas nunca enchem a forminha. E aí quando vai lá pegar um gelo para botar no refrigerante, não tem, reclamam. E é mais ou menos assim nas empresas também, né? As pessoas se sentem mal informadas, mas não se sentem responsáveis por bem informadas. Bom, cortou um pouquinho aqui, eu não sei se tu me ouviu o finzinho aqui, não, Fábio? Pelo menos cortou para mim. Agora tem um ponto, Daniel, que eu acho importante também, fazendo de novo a analogia da segurança. Para que o profissional de comunicação me torne mais, digamos assim, descentralizado, eu preciso ter uma forma de trabalho, de atuação diferente também. Eu preciso ser menos operacional e mais estratégico. Eu acho que esse é um ponto também que a gente precisa a discutir com os comunicadores, porque senão eu fico frustrado. Porque se eu, enquanto comunicador, sou um cara que gosta da operação, gosto de escrever, gosto de desenhar, gosto de participar das campanhas, que não tem nenhum problema, mas se eu gosto disso, dificilmente eu solto essa ação. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar enquanto empresa, enquanto comunicador, para que eu me torne alguém mais estratégico, eu tenho que ter uma visão também mais estratégica, entende? Para que eu seja um curador, para que eu seja alguém que... Uma coisa que eu sempre quis nas empresas é participar da reunião de CEO. Sempre sonhei, quando eu era comunicador lá, queria entender, porque eu queria participar da campanha e tal. Só que eu só vou subir para uma reunião de CEO quando o CEO entender que eu sou um cara que agrego inteligência, agrego conhecimento, agrego iniciativas do que é o cara que faz uma arte bem feita. Esse é o ponto. Então, assim, às vezes a gente reclama enquanto comunicador que a gente não é acionado, que as campanhas são feitas por marketing, não são feitas pela gente, porque em muitos casos a gente se vende de novo como uma operação e não como estratégico. E aí que eu acho que também tem um pulo do gato. Como é que eu, comunicador, para quem quer,
para quem está afim disso? Como é que eu mudo essa figura para que eu seja, inclusive, alguém mais, no bom sentido, mais respeitado dentro da organização? Não sei se faz sentido para você. Bacana, cara. E até eu vou te pedir assim, ó, guarda esse ponto para a gente fazer, retomar logo mais, que é como o profissional se torna mais estratégico. Eu quero pegar um ponto que é muito da tua expertise sobre governança e processos de comunicação, para te perguntar sobre isso, assim, porque vamos lá, a comunicação como a gente conhece hoje tem todos esses percalços, tem toda essa problemática que a gente já falou aqui, mas de certa forma, neste universo atual, ela está sob controle, né? Nesse modelo de comando e ação, né? Ela está sob controle, ela acaba sendo bem governada, ainda que seja seja centralizada, seja uníssona, porque não tem a voz do colaborador, mas ela está sob controle, ela está governada. Quando a gente pensa na transformação digital da comunicação interna e dentro dessa tua expertise sobre governança e processos, ajuda, muda radicalmente? Como é que tu vê levar a governança para uma rede social, afinal de contas? Eu acho que muda sim, muda porque, primeiro que eu não sou o cara da comunicação, eu trabalho com uma rede de compartilhamentos. A primeira coisa, você sabe disso, a primeira coisa que a gente escuta quando fala nesse modelo virtual, digital, é assim, eu vou poder olhar o que as pessoas estão escrevendo, né? Eu vou poder aprovar o que as pessoas estão escrevendo, eu vou poder ver o que o funcionário escreveu. Então, assim, eu acho que muda sim, a governança muda. De novo, é confiança. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, e esse processo ele não muda no digital, ele precisa mudar no offline para que o digital apenas potencialize isso. Então eu preciso, enquanto comunicação, enquanto gestão de comunicação, como governança de comunicação, entender bem como é que funciona isso, entender quem são meus interlocutores, entender qual é a cultura da minha empresa, entender a maturidade da minha empresa, porque aí o digital potencializa isso de uma maneira enorme. O problema é que muitas empresas elas partem para o digital sem resolver isso no offline, e aí se perdem. Eu tenho experiências enormes, várias vezes. Primeira coisa, eu não quero fazer aqui a intranet, o digital, qualquer coisa, porque eu não confio nos meus funcionários. Meus funcionários escrevem coisas besteiras. Então, isso vai acontecer mesmo. Não tem, mas, de novo, não é o digital que fez isso. É a sua relação anterior a esse processo. Então, eu acho que como governança de comunicação muda sim. Eu preciso trabalhar uma relação muito mais de confiança, de credibilidade, de gerar conteúdos para as pessoas. Outra coisa que eu acho que muda muito, Daniel, eu me lembro que agora com a Covid, alguns clientes pedindo assim, precisa fazer uma campanha para falar sobre a Covid. Isso já tinha passado 2 meses. Assim, com todo respeito, eu como comunicação não tenho que fazer uma campanha para falar da Covid, eu tenho que fazer uma campanha para falar da minha empresa, o quanto a minha empresa está trabalhando em relação à Covid, entende? É um pouco diferente. Exato. É claro... Porque a mídia cobriu, né? A mídia cobriu a Covid, né? As ações da empresa não, né? Exatamente. Então, assim, outra coisa que eu acho que mudou muito, isso sim mudou muito na governança, é desleal a concorrência que a gente tem hoje, no bom sentido, é desleal com a informação que a gente tem hoje em todos os lugares. Então, eu ficar procurando informação para ser mais rápido que a mídia, esquece. Isso, para mim, é desleal. O que eu preciso fazer é gerar um conteúdo significante da minha empresa. Como é que a minha empresa está trabalhando, por exemplo, em relação ao Covid. Então, isso muda. A governança da minha comunicação muda. E é até contraditório, entre aspas. Quer dizer, eu não preciso ter vários meios de comunicação, eu não preciso ter várias ferramentas de comunicação. Eu preciso ter uma relação de confiança e aí, com a tecnologia, com a transformação digital, isso se potencializa de uma maneira muito grande, entendeu? Mas eu acho que vai mudar, ou deve mudar, a relação de confiança da empresa, de maturidade das pessoas, saber que vai ter gente que vai, de repente, falar alguma coisa, que o posto vai ser, pode jurar, mas isso é natural, em qualquer processo de transformação a gente vê isso. Eu vou te dar um outro exemplo que eu acho bacana, do mundo offline, mas que tem a ver com isso. Eu trabalhava na Ford, e eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque eu estava lá e fiz isso, e na saída do restaurante, a gente, na época, queria colocar uma praça de lazer, que tinha banca de jornal, que tinha ali uma lanchonete, que tinha, na época, que revelava filmes, né, máquina fotográfica e tal.
E eu me lembro que o gerente da fábrica falou, não quero isso não quero isso porque as pessoas vão sair do restaurante, não vão ficar lá paradas e vai demorar para voltar para a operação. Aí o gerente do RH falou, cara, não esquece, vamos fazer sim. É natural que vai haver um ou outro que vai ficar 1 hora parado lá e vai ter essa desculpa. Mas as pessoas, de novo, elas são maduras, as pessoas são profissionais. Elas não vão ficar lá 2 horas e tal. E aquele cara que eventualmente ficar, o próprio sistema expurga o cara. Mas não deu outra, Daniel, não deu outra. Até hoje, se você for na Ford, tem essa praça lá que é muito legal, as pessoas ficam sentadas, enfim. É a mesma analogia que eu faço, a mesma analogia, eu me lembro que você lembra quando veio aquelas histórias do como é que chama lá? Do Message, né? Tinha um Message. E as pessoas falavam assim, não, aqui na empresa eu não posso colocar, porque senão o estagiário vai ficar o dia inteiro escrevendo, o funcionário vai ficar o dia inteiro escrevendo. E talvez um ou outro vai mesmo. Mas, de novo, a maturidade, as pessoas, de modo geral, elas são profissionais, são sérias, são honestas. Então, esse processo vai acontecer na hora que você colocar lá uma intranet bacana, colaborativa, que é uma coisa que eu acho muito legal. Pode ter sim um ou outro que vai se exceder, mas a maioria vai se adaptar. É a mesma coisa, porque hoje o WhatsApp, as pessoas... É natural, é uma ferramenta nova. Como você mesmo disse, a gente não está acostumado a ter interação. A gente viveu 200 anos da nossa vida só ouvindo e pouco falando. Agora que a gente está falando, agora que as empresas estão dando oportunidade para a gente falar, então é natural, tem uma demanda reprimida. Mas daqui a pouco, como aconteceu com o Orkut, com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, daqui a pouco entra num processo natural. Então os excessos acontecem mesmo. Então eu acho que sim, a governança muda, mas mais do que isso, é uma gestão da confiança das minhas equipes. E aí a comunicação interna precisa trabalhar bem com isso, né? Perfeito, eu acho que tu abordou um tema que me interessa muito em específico, que é o D para, né? O D, mundo real e mundo atual para esse mundo virtual. Costumo dizer, né, que o ambiente virtual ele precisa ser uma extensão do ambiente real. Mas o colaborador, por exemplo, tem medo de dar a opinião dele para o próprio chefe, ele vai ter muito mais medo de dar a opinião para todos os outros. Né? Perfeito. Então, inevitavelmente a gente passa, e aí vou tentar passar a bola para ti agora. Me parece que nesse contexto de governança que a gente está falando aqui, o líder é fundamental, né? Porque é o líder que, em última instância, acolhe a voz no mundo real, e se ele não o fizer no mundo real, não acontecerá no virtual também, né? Então, me fala um pouco como é que tu vê o líder nesse processo de transformação digital. Eu acho fundamental, Daniel, fundamental. Não tem conversa, na minha cabeça, não tem conversa no mundo corporativo se a gente não entender o líder como esse agente de comunicação. Eu até ouso dizer que comunicação, como área, ela vai acabar nesse formato que a gente está falando para você ser um suporte para a liderança. E é claro que você tem aí várias situações, enfim, é uma conversa longa. Mas eu diria assim, tanto é verdade que você deve conhecer, e eu conheço muitas empresas que não têm área de comunicação e vendem bem, e são boas empresas. O que eu estou dizendo é que quando você tem uma área de comunicação, você vende melhor, você trabalha melhor, o clima é melhor. É isso que eu acredito. Mas eu não tenho nenhuma empresa que não tenha uma liderança. Né? Os líderes estão aí para isso. Então é fundamental que o líder entenda isso, o líder seja esse agente da comunicação. Porque vamos ser sinceros, eu queria perguntar isso para você, queria perguntar aqui para todos os nossos colegas que estão nos assistindo aqui. A área de comunicação é uma área, é uma terceira pessoa, é uma área, às vezes, é uma área escondida. Quem eu acredito mesmo é do meu chefe, ou quem eu devo acreditar é do meu chefe. A mensagem é do meu chefe. Tanto é que, qual é o comportamento que a gente faz em comunicação quando uma campanha não está indo bem? Chama o líder, porque o líder ajuda a gente na comunicação, né? Então, assim, o líder é o cara, na minha cabeça, sem dúvida, é o cara que faz esse processo de convencimento das equipes, de acreditar nas equipes. Inclusive, quando você não faz isso, o líder se esconde atrás da comunicação e diz assim, a comunicação que fez, a comunicação que deveria ter feito, porque ele não fez isso. Então, eu acho, e eu pelo menos acredito muito nisso, trabalho nas empresas dessa forma. Eu apoio muito, eu digo a você que o meu exercício de comunicação hoje, se eu fosse um gestor de comunicação de uma empresa, um gerente, um coordenador que seja,
Eu gastaria 70% do meu trabalho para apoiar e conduzir a liderança, para apoiar, para treinar, capacitar a liderança, e 30% para que eu faça efetivamente a comunicação, para que eu crie, para que eu vou ao mercado buscar uma nova ferramenta, entendeu? Eu acho que é muito mais interessante você gastar uma energia com a liderança, porque aí você tem um processo de convencimento de verdadeiro da sua empresa. Então, para mim, assim, não tem, na minha cabeça, não tem conversa. Eu vou dar um exemplo, eu falei para você, você me apresentou aí, eu trabalhei na TAM, que tinham 30 mil funcionários. Eu podia ter na área de comunicação 1.000 pessoas, nunca a gente ia conseguir atender todo mundo. Qual é o trabalho? É capacitar os líderes, porque os líderes têm lá, alguns têm 10 pessoas, alguns têm 20, alguns têm 30. Esses líderes são os agentes que estão nas áreas, nos aeroportos, lá nas pistas, nos aviões, entendeu? No caso da fábrica também, no caso da Ford, da Peugeot. Então, o meu papel quanto comunicação, eu acredito nessa linha de trabalho, é apoiar a liderança, não fazer a comunicação propriamente dita, entendeu? E veja o seguinte, ó, vou conectar esse ponto com outro que tu também trouxe aqui, do quanto as áreas de comunicação ainda são muito operacionais e centralizadoras. Um dos problemas que sempre acontece quando a área é centralizadora é justamente que a área, quando ela assume a responsabilidade, quando ela traz para si a responsabilidade pela comunicação bem feita, ela também assume a responsabilidade da comunicação mal feita, que não é ela que executa, é o líder. E aí vira uma área bode expiatória. Porque a gente, e aí vamos pensar, a gente como seres humanos, eu acho curioso que às vezes acontecem umas reuniões nas empresas, sabe aquela reunião, deu uma merda. Aí a gente se reúne para entender o que aconteceu. Normalmente para procurar o culpado, porque as empresas ainda têm essa cultura. Até que lá estamos lá analisando o problema e alguém diz, nós tivemos um problema de comunicação aqui. E todo mundo, ufa, é verdade, realmente, nós temos um problema de comunicação. A gente põe a culpa na tal da comunicação como se ela fosse um ente externo, como se fosse um Exu que baixou aqui na empresa, fez a merda e assim como baixou, sumiu, e não é problema nosso. Né? E isso não faz o menor sentido. Né? Quanto mais centralizadora for a área, mais responsabilizada, mais bode expiatória ela será pela ineficiência. Né? E tem outra coisa que eu acho importante a gente também falar, Daniel, que é o seguinte, apesar de eu trabalhar na empresa X, eu também tenho, quanto funcionário, eu também tenho algumas prioridades, algumas atividades que eu gosto, alguns assuntos que tem mais aderência a mim ou não. Eu sempre digo o seguinte, tem uma parte da comunicação que é processo de trabalho, regras, aí tudo bem, aí você é obrigado a saber. Né? Então, assim, uma regra, um novo comportamento. Tal. Mas existem coisas que são, digamos assim, eu não digo perfumarias, mas são outras atividades da comunicação que dependem muito do funcionário. Vou dar um exemplo parecido com o que você acabou de falar. Nós apoiamos uma empresa, fizemos uma CIPAT. Às 9 horas da manhã tinha a primeira apresentação, 99% dos funcionários estavam na CIPAT. 99% estavam na CIPAT. Teve um café da manhã, o presidente foi, tal. E aí foi a comunicação que nós fizemos, tal. Às 2 horas da tarde ia ter um outro palestrante, que era um outro assunto. E aí tinha 20 pessoas só. Só 20 pessoas apareceram lá. E aí o cara vai falar assim, esse foi um problema da comunicação. O cara falou para mim exatamente isso. Foi um problema... Mas espera aí, o processo de comunicação foi igual. De manhã tinha 99% das pessoas, vamos arredondar, 100 pessoas estavam na fábrica, na CIPAT. E à tarde foram 20. E aí a culpa foi da comunicação? Não, a culpa foi porque o assunto que ia ser passado à tarde não era um assunto que tinha a ver com o meu negócio. Então isso também a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu sempre discuto isso nas empresas. Se aquele assunto for uma regra de trabalho, se aquele assunto for uma questão que tem a ver com a sua atividade, ok. Aí você precisa fazer alguns checkpoints e tal. Mas se for, com todo respeito, uma palestra para falar sobre higiene bucal, tô aqui só chutando, eu não posso garantir que 100% das pessoas vão participar, entendeu? Então também tem um cuidado, e aí tem a ver com o que você acabou de falar. Aí a comunicação assume uma questão nesse caso, de uma má porcentagem de aderência, mas esqueceu de um ponto que é o assunto. O assunto não me interessa, e eu não sou culpado disso.
Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, entendeu? Não é porque eu trabalho na sua empresa que todos os assuntos que você teoricamente divulga, eu preciso ir. Tem coisas que não me interessam, principalmente quando a gente faz essas campanhas motivacionais. Eu estou falando agora, inclusive, do Outubro Rosa, Novembro Azul, que eu acho bacana, muito legal. Mas toma um pouco de cuidado. Nem todo mundo, por N fatores, está interessado naquele assunto, entendeu? Então a gente tem que tomar um pouco... E aí, é o que você acabou de falar, uma responsabilidade, nesse caso, por exemplo, de uma baixa adesão. Porque não foi problema de comunicação. Nesse caso específico, não foi. Foi porque o assunto não era interessante. Verdade, verdade. Relevância é tudo, né? Pertinência, relevância é tudo. Tudo gira em torno, né, da necessidade e do interesse. Mas a necessidade, ela acaba sendo um trabalho mais forte. Mas vamos lá, estou vendo aqui que o tempo passou voando, né, cara? A gente já está aí com 50 minutos, né? Praticamente, né? É bom quando o papo flui, né? Te agradeço por isso aí, pela tua generosidade. Então, cara, vamos lá. Última pergunta. Como vender essa ideia internamente? Como a profissional de comunicação que está lá sofrendo com esse adiamento da transformação digital e quer fazer isso, como é que ele emplaca essa ideia junto aos executivos? Eu acho que o primeiro ponto é que você, como profissional de comunicação, precisa entender qual é esse perfil. Se você, de novo, você tem um perfil operacional que não tem nenhum problema, tem muita gente que faz isso, faz muito bem, você vai ter mais dificuldade. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu preciso, enquanto profissional de comunicação, entender qual é o perfil que eu espero, o que eu espero para a minha empresa. Eu quero ser uma operação ou eu quero ser estratégico? Nesse modelo de uma transformação digital, eu preciso ter gente estratégica, eu preciso ter gente que acredita nisso. Porque tem uma coisa que nós mesmos boicotamos o nosso trabalho. Quando a gente não entende isso, quando a gente se pega muito operacional, a gente boicota essa própria venda. É uma coisa que eu acredito. Segunda coisa é mostrar para a liderança que esse processo da comunicação digital, da comunicação, da transformação digital, ela potencializa demais o nosso trabalho. Ela dá muito mais vazão para tudo que está acontecendo. Vai passar por um processo, é aquela velha frase, né? Precisa ficar ruim para melhorar. Provavelmente, em alguns momentos, vai ter um pouco de estresse, provavelmente vai ter umas dúvidas, natural. Mas vai ficar um pouquinho ruim, mas vai melhorar. Então, é convencimento da sua liderança e deixar de ter, você como gestor, você como líder, você como comunicação, alguém que é o detetor da informação. Você não é detetor da informação, é a empresa que tem aquela informação. Você precisa contabilizar isso para as pessoas, trabalhar esse tipo de coisa. De novo, eu vou... Essa frase que eu falei para você agora há pouco, eu vou repetir, que foi a frase que, inclusive, quando eu fui aprovado na posição de gerente de comunicação da TAM, o meu chefe falou, eu só contratei você por causa dessa frase que você disse agora. Claro que foi o meu caso, pode ser que para outros não funcione, mas pode ser que funcione para outros. Ele perguntou, por que, Fábio, você acha que comunicação interna, por que você tem que trabalhar com comunicação interna aqui na TAM, linhas aéreas? Eu falei, Cláudio, eu acredito que comunicação, que tem muitas empresas boas que funcionam sem comunicação. Perfeito. Mas empresas que têm comunicação estratégica, que trabalham com essas pessoas, funcionam melhor, o clima é melhor, as pessoas trabalham melhor. É óbvio que a transparência gera mais discussão, é óbvio que a transparência gera mais trabalho. E aí ele falou, fechou. Né? Pegando esse exemplo, ele falou, fechou. Então eu só queria repetir essa frase. Quando a gente trabalha com uma comunicação mais estratégica, dá mais trabalho nesse ponto de vista, mas te possibilita a ter uma visão muito mais ampliada do seu trabalho, Daniel. Eu acho que... Então é isso que a gente precisa mostrar. E mostrar que comunicação não é pela comunicação, é pelo clima organizacional, é pela situação que você gera para a empresa. Também não acho, você falou um pouco, eu acho importante, comunicação não pode ser uma área fim, ela é uma área meio, é uma área que ajuda a empresa, ajuda os líderes no processo. Então não adianta fazer 200 comunicados, isso pouco importa. O que vale é o quanto você melhorou o clima, na minha cabeça. Comunicação é melhorar clima organizacional, é melhorar a relação profissional, é aproximar as pessoas dentro das suas empresas. Então, eu acho que se você tem esse olhar, a chance de você vender isso para o seu chefe, para a sua liderança, é muito maior. E aposto com vocês, se você tem esse discurso, principalmente para o CEO da sua empresa, a chance dele comprar é muito grande.
Se você diz para o CEO, o que nós vamos fazer como comunicação é melhorar a relação sua do CEO com as equipes, sua diretores com as equipes, a chance de você vender é muito maior do que você falar que vai melhorar o canal de comunicação, entende? Perfeito, cara. E se tu me permite adicionar um centavo aí, tu tocou nesse ponto, né? As empresas, que foi a frase, né, que te acolheu, Natan, que uma empresa pode funcionar bem sem comunicação, mas funciona melhor com comunicação. Eu te diria assim que é nesse intervalo entre o bem e o melhor que reside um campo estratégico para o comunicador justificar a transformação digital, que é conseguir medir essa ineficiência que existe entre esses dois estágios, do bom e do que pode melhorar, conseguindo comprovar numericamente em indicadores. Não tem jeito de medir isso, né? Quando que essa ineficiência acontece? Por exemplo, na insatisfação do cliente, num NPS da vida, nos indicadores, aqueles indicadores ruins que as empresas acumulam muitas vezes, é ali que está. É ali que está não só o campo de justificativa numérico para os executivos entenderem a importância da comunicação, como também está o nosso orçamento. Para conseguir, que se a gente pedir o orçamento, não vai vir por si só. Mas se a gente mostrar que consegue melhorar esses indicadores, está ali o orçamento. A diferença entre o bem e o melhor. Faz sentido isso, cara? Total, total. Você tocou num ponto fundamental, que é a questão, que é outro problema, a gente não tem orçamento. Mas para que você vai justificar esse orçamento? Você só justifica esse orçamento para melhorar os resultados da empresa, do clima, do NPS, enfim, o que for, perfeito. Eu aposto com você e com quem está aqui. Esse discurso você consegue vender internamente. Melhorar o clima, melhorar a pesquisa de clima, melhorar a relação. Isso sim você consegue vender. Dar clareza para as pessoas, aproximar esse modelo mental que a gente falou no início, dessa conexão do celular com todo mundo. Tudo isso funciona na sua venda. Falar que vai melhorar o comunicado porque... Falar que vai melhorar a comunicação porque vai ser mais rápido, isso não justifica. Porque ao invés de ter um quadro de aviso, eu vou ter uma televisão, isso não se vende. Com todo respeito, isso não se vende. Isso não se sustenta. Agora, dizer para o seu líder que você vai melhorar a relação da empresa, que você vai melhorar o clima da empresa, que você vai melhorar, inclusive, os resultados da empresa, porque você pode, talvez, em alguns casos, até diminuir o turnover. Olha só que louco isso, né? Posso até diminuir o turnover da empresa, porque a partir do momento que eu tenho as pessoas conhecendo meu trabalho, elas podem gostar mais da minha empresa ou não. Isso dá uma diferença. Querendo ou não, discutindo ou não, a liderança está pensando em resultados, né? E a gente, como comunicação, às vezes fica muito filosófico, muito achando algumas coisas. A gente precisa conectar essa coisa do resultado também. No final da conversa, a gente precisa gerar resultados. Não só resultado financeiro, mas de clima, né, principalmente. Então, faz todo sentido o que você falou. Perfeito. E nas finanças, até para agregar, antes de te pedir para se despedir, que a gente está estourando no tempo já, é curioso que nos diagnósticos de comunicação que eu já tive a oportunidade de conduzir, 64 já, as empresas que têm o índice de efetividade da comunicação interna, que é dado por uma fórmula, que é uma função da credibilidade pela simetria sobre o inverso da retenção, outro dia eu explico isso. As 5 empresas que estão no topo de efetividade da comunicação interna são também as 5 empresas que têm o EBITDA mais alto. Então, quer dizer, tem uma correlação também numérica com o resultado. Mas, Fábio, por favor, aí, uns segundinhos, aí, uns 30 segundos, que a gente está estourando mesmo, para a tua despedida, cara, por favor. Cara, de novo, eu queria agradecer você pelo convite, agradecer a todo mundo que entrou. Eu vi que a Cíntia Guimarães entrou aqui, uma colega nossa em comum também, ela, a Cíntia. Cara, se puder a gente conversar, gosto muito do tema, a gente vem conversando muito sobre esse tema. Eu acho que a questão, basicamente, comunicação interna na minha cabeça, Daniel, comunicação interna tem a ver com clima organizacional, tem a ver com comportamento, tem a ver com que as pessoas trabalhem em lugares melhores para se trabalhar, não necessariamente melhores também como prêmio, óbvio, mas um lugar que eu sinta bem, que eu me faça bem. Eu acho que esse é o conceito do comunicador. Então, e aí tem uma série de coisas, aí, enfim, você falou muito bem, você tem aí do bom para o excelente local, você tem uma gama muito especial.
mas ao mesmo tempo é uma área apaixonante, é uma área muito legal, uma área muito desafiadora, uma área que a gente gera muitos trabalhos, muitas conexões. Eu adoro isso, né? Apesar de eu ter falado, depois quem puder entrar no Instagram, eu escrevi um negócio lá, que o senhor falou que não conta. 10 segundos para o Instagram nos derrubar aqui. Desculpa.